Eu era comunista, protestante e inimigo declarado da Igreja Católica. Minha missão era destruir a fé dos outros, especialmente a devoção à Virgem Maria. Em 1947, nos arredores de Roma, eu estava prestes a terminar um livro contra Nossa Senhora. Tinha argumentos, convicções, raiva. Achava que a fé era uma mentira, uma prisão, e queria libertar os outros daquilo que eu considerava uma ilusão. Levei meus filhos para um passeio enquanto revisava os últimos trechos do manuscrito. E foi ali, entre árvores e silêncio, que tudo mudou. De repente, meus filhos desapareceram da minha vista. Corri para procurá-los e os encontrei ajoelhados, olhando para algo invisível. Quando me aproximei, vi uma luz, e dentro dela, uma mulher. Ela me olhou com ternura e disse: "Eu sou a Virgem da Revelação. Por que me persegues?" Naquele instante, tudo desmoronou. Caí de joelhos, chorei e pedi perdão. A raiva se dissolveu. A fé que eu combatia me envolveu, e minha vida nunca mais foi a mesma. Fui convertido por quem eu mais atacava, e hoje sou catequista divulgador do Rosário e testemunha viva de que a misericórdia de Deus alcança até os que o negam. Meu nome é Bruno Cornacchiola. Nasci em uma família simples, cresci em meio à pobreza e à luta por sobrevivência. Desde jovem, fui atraído por ideologias que prometiam justiça e igualdade. Tornei-me comunista convencido de que a religião era um instrumento de opressão. Ao mesmo tempo, abracei o protestantismo, acreditando que a Igreja Católica era corrupta e enganadora. Passei anos estudando, debatendo, atacando. Minha obsessão era destruir a fé mariana. Achava que a devoção à Virgem Maria era idolatria, superstição, engano, e decidi escrever um livro para provar isso. Em abril de 1947, fui com meus filhos a um bosque nos arredores de Roma. Enquanto eles brincavam, eu revisava os últimos trechos do meu manuscrito. Estava determinado a publicar aquela obra e espalhar minha visão, mas Deus tinha outros planos. Naquele dia, algo extraordinário aconteceu. Meus filhos viram primeiro, depois eu vi. Uma mulher envolta em luz, com olhar sereno e firme, apareceu diante de nós. Ela disse: "Eu sou a Virgem da Revelação. Por que me persegues?" E naquele instante, tudo mudou. Essa é a história da minha conversão. Uma história que não se explica, apenas se vive. Se você acredita que até o maior inimigo pode ser alcançado pela graça, inscreva-se agora. Ative o sininho para acompanhar cada capítulo dessa história real e transformadora. Eu nasci em Roma, em meio à pobreza e à luta diária por sobrevivência. Desde cedo, aprendi que o mundo era duro e que a fé não enchia o prato. Cresci vendo minha mãe rezar, mas aquilo não fazia sentido para mim. Quando entrei na juventude, fui atraído por ideias que prometiam justiça e igualdade. O comunismo me ofereceu uma explicação para o sofrimento, uma estrutura para combater a opressão. E junto com essa ideologia, abracei o protestantismo, convencido de que a Igreja Católica era corrupta, manipuladora e inimiga da verdade. Passei a odiar tudo o que ela representava. Minha vida era marcada por revolta. Eu não apenas discordava da Igreja, eu a combatia. Lia livros contra o catolicismo, participava de debates, escrevia panfletos. A figura da Virgem Maria, em especial, me causava repulsa. Achava absurdo que alguém pudesse venerar uma mulher como intercessora. Para mim, era idolatria pura. Decidi escrever um livro para denunciar essa devoção. Queria provar que Maria era uma invenção, um obstáculo entre o homem e Deus. Estudei, coletei argumentos, reuni citações, meu manuscrito crescia e com ele, minha raiva. Eu estava determinado a destruir aquela fé. Em abril de 1947, levei meus filhos para um passeio no bosque de Trefontane, nos arredores de Roma. Era um lugar tranquilo, onde eu poderia revisar os últimos trechos do meu livro.
Enquanto eles brincavam, eu me sentava com meus papéis, ajustando frases, reforçando críticas. Sentia que estava prestes a concluir uma obra importante, mas algo naquele dia estava diferente. O silêncio do bosque parecia mais profundo, o ar mais denso. E então, meus filhos desapareceram da minha vista. Levantei assustado, corri para procurá-los e os encontrei ajoelhados, imóveis, olhando para algo que eu não via. A cena me desconcertou. Eles estavam em silêncio, com os olhos fixos, como se estivessem diante de algo sagrado. Tentei chamá-los, mas não responderam. Me aproximei e foi então que vi uma luz intensa, suave, envolvente, e dentro dela uma mulher. Ela me olhou com ternura, mas também com firmeza, e disse: "Eu sou a Virgem da Revelação, por que me persegues?" Naquele instante, tudo desmoronou. A raiva, o orgulho, os argumentos, caí de joelhos, chorei, pedi perdão. Não havia mais lógica nem resistência, havia apenas presença, e essa presença me transformou. Saí daquele bosque como outro homem. O manuscrito que eu carregava perdeu o sentido. A fé que eu combatia agora me envolvia. Passei dias em silêncio, tentando entender o que havia acontecido. Mas no fundo, eu sabia. Havia sido tocado pela graça. A Virgem Maria que eu negava havia me encontrado, e minha vida nunca mais seria a mesma. Essa é a história que quero contar. Não para provar nada, mas para testemunhar, porque quando Deus decide agir, até o coração mais endurecido pode ser quebrado. E foi ali, entre árvores e silêncio, que tudo começou. Meu nome é Bruno Cornacchiola, nasci em Roma, em uma família marcada pela luta e pela simplicidade. Desde cedo, aprendi a sobreviver, a trabalhar duro, a desconfiar de tudo. A fé católica que minha mãe tentava me ensinar parecia distante da realidade que eu vivia. Quando cresci, fui atraído por ideologias que prometiam justiça social. O comunismo me ofereceu respostas para minha revolta, e junto com ele, abracei o protestantismo, acreditando que a Igreja Católica era inimiga da verdade. Passei a viver como opositor declarado da fé que um dia me foi ensinada. Minha vida era marcada por raiva e convicção. Eu não apenas discordava da igreja, eu a combatia. Lia livros anticatólicos, participava de debates, escrevia panfletos. A figura da Virgem Maria me incomodava profundamente. Achava absurdo que alguém pudesse venerar uma mulher como intercessora. Para mim, era idolatria, superstição, engano. Decidi escrever um livro para denunciar essa devoção. Queria provar que Maria era uma invenção, um obstáculo entre o homem e Deus. Estudei, coletei argumentos, reuni citações, meu manuscrito crescia. E com ele, minha raiva, eu estava determinado a destruir aquela fé. Eu era casado, pai de 3 filhos. E mesmo dentro de casa, minha postura era rígida, impunha minhas ideias, criticava qualquer sinal de religiosidade. Minha esposa, católica silenciosa, rezava por mim sem que eu soubesse. E meus filhos, ainda pequenos, viviam entre minha dureza e o carinho dela. Em abril de 1947, decidi levá-los para um passeio no bosque de Trefontaine. Queria revisar os últimos trechos do meu livro enquanto eles brincavam. Era um dia comum, sem qualquer expectativa. Mas Deus costuma agir nos dias comuns, e foi ali, entre árvores e silêncio, que tudo começou a mudar. Enquanto revisava meu texto, percebi que meus filhos haviam sumido. Levantei, preocupado, e os encontrei ajoelhados, imóveis, olhando para algo invisível. Tentei chamá-los, mas não responderam. Me aproximei e então vi uma luz intensa, suave, envolvente, e dentro dela uma mulher. Ela me olhou com ternura e disse: "Eu sou a Virgem da Revelação, por que me persegues?" Naquele instante, tudo desmoronou. A raiva, o orgulho, os argumentos. Caí de joelhos, chorei, pedi perdão. Não havia mais lógica nem resistência, havia apenas presença, e essa presença me transformou.
A mulher desapareceu, mas a paz permaneceu. Meus filhos voltaram ao normal e eu permaneci em silêncio. O manuscrito que eu carregava perdeu o sentido. A fé que eu combatia agora me envolvia. Passei dias tentando entender o que havia acontecido, mas no fundo eu sabia. Havia sido tocado pela graça. A Virgem Maria que eu negava havia me encontrado e minha vida nunca mais seria a mesma. Comecei a estudar a fé católica, a rezar o rosário, a buscar orientação espiritual e aos poucos fui me tornando aquilo que mais combati, um homem de fé. Hoje sou catequista, divulgador do rosário e testemunha viva da misericórdia de Deus. Minha história foi reconhecida pelo Vaticano como autêntica e eu continuo contando o que vivi, não para provar nada, mas para testemunhar. Porque quando Deus decide agir, até o coração mais endurecido pode ser quebrado. E foi ali, naquele bosque, que a Virgem da Revelação me mostrou que o amor é mais forte que qualquer ideologia e que a verdade, quando aparece, não precisa de argumentos, apenas de acolhimento. Depois da aparição, minha alma estava em paz, mas o mundo ao meu redor parecia em guerra. Eu havia sido tocado por algo divino, mas não sabia como explicar. Como contar que a Virgem Maria havia aparecido para mim, um comunista, protestante e inimigo declarado da igreja? Comecei a relatar o que vi, primeiro para minha esposa, depois para alguns amigos. Alguns acreditaram, outros riram, muitos me chamaram de louco, diziam que era alucinação, que eu estava emocionalmente abalado e por dentro eu mesmo me perguntava: será que vão me ouvir? Será que vão entender? O manuscrito que eu havia escrito contra Maria foi rasgado por mim mesmo, com lágrimas nos olhos. Era como se eu estivesse destruindo uma parte do meu passado e, ao mesmo tempo, renascendo. Mas esse renascimento não foi fácil. Meus antigos companheiros comunistas me viraram as costas, me acusaram de traidor, de vendido à igreja. Alguns me ameaçaram. Outros tentaram me convencer de que eu havia enlouquecido. Perdi amizades, perdi apoio, perdi o respeito de muitos. Mas eu sabia que não podia voltar atrás. A verdade que vi era mais forte do que qualquer ideologia, e eu precisava defendê-la. Dentro de mim, a luta era ainda mais intensa. Eu me sentia indigno. Como alguém que passou anos perseguindo a fé poderia agora se tornar seu defensor? Eu me lembrava das palavras da Virgem: "Por que me persegues?" Aquilo ecoava em mim como uma ferida e uma cura ao mesmo tempo. Eu havia perseguido a Mãe de Deus. E mesmo assim, ela me apareceu com ternura, com misericórdia. Isso me quebrava por dentro. Passei noites em oração, pedindo perdão, tentando entender o que fazer com essa nova vida. Eu não queria apenas me converter, queria reparar. Comecei a estudar a doutrina católica com seriedade. Queria conhecer a verdade que antes combati. Descobri a beleza dos sacramentos, a profundidade da Eucaristia, a força do rosário. Cada descoberta era como uma luz acesa em um cômodo escuro da minha alma. Mas também era doloroso perceber o quanto eu havia errado, o quanto eu havia afastado outros da fé com minhas palavras. Isso me pesava, e foi aí que compreendi. Minha missão não era apenas crer, mas anunciar. Não bastava me calar e viver minha fé em silêncio. Eu precisava testemunhar, precisava contar o que vi. Comecei a dar palestras, a visitar comunidades, a falar com quem quisesse ouvir. No início era difícil. A vergonha ainda me acompanhava. Mas aos poucos percebi que minha história tocava corações. Pessoas que estavam afastadas da fé se emocionavam. Jovens que duvidavam começavam a rezar. E eu, que um dia fui instrumento de confusão, agora era canal de reconciliação. A Virgem da Revelação não havia me escolhido por acaso. Ela sabia que, justamente por ter sido inimigo, meu testemunho teria força. E eu, mesmo com medo, aceitei essa missão. Porque quando se vê a Mãe de Deus, não se volta atrás. Mas o conflito não desapareceu.
Ainda havia resistência, zombaria, desconfiança. Alguns padres me olhavam com reservas, outros me acolhiam com carinho. O Vaticano iniciou uma investigação e eu fui interrogado diversas vezes. Repeti meu relato com fidelidade, sem exageros, sem invenções, apenas a verdade. E com o tempo, a igreja reconheceu a autenticidade da aparição. Isso me deu forças, mas mais do que o reconhecimento oficial, o que me sustentava era a certeza interior, a certeza de que fui amado, perdoado e chamado. E que mesmo sendo um perseguidor, fui alcançado pela graça. O milagre não foi apenas a aparição, foi tudo o que ela provocou. A Virgem da Revelação apareceu diante de mim com uma luz que não era deste mundo. Ela não me condenou, não me acusou, apenas perguntou: por que me persegues? Aquela pergunta me atravessou como uma espada. Eu, que havia dedicado anos a atacar a fé, agora estava diante da própria Mãe de Deus. Meus filhos, ajoelhados ao lado, viam o mesmo que eu, e naquele instante, tudo mudou. A raiva se dissolveu, a lógica se calou e a fé nasceu. Depois da aparição, comecei a sentir uma paz que nunca havia experimentado. Era como se uma presença me acompanhasse o tempo todo. Voltei ao bosque nos dias seguintes, em silêncio, tentando entender. E ali, em oração, comecei a receber inspirações. A Virgem me pedia que divulgasse o rosário, que ensinasse a verdade, que reparasse os erros que cometi. Eu, que havia escrito contra ela, agora era chamado a escrever a favor. Comecei a anotar tudo o que sentia, tudo o que entendia, e aos poucos fui compreendendo que aquele encontro não era apenas para mim, era para muitos. A notícia da aparição se espalhou. Pessoas começaram a visitar o bosque, rezar, pedir graças, e milagres começaram a acontecer. Curas físicas, reconciliações familiares, conversões inesperadas. O local tornou-se um ponto de peregrinação espontâneo. E eu, que antes era inimigo da fé, agora era testemunha viva de sua força. Comecei a dar testemunhos, a falar em encontros, a visitar paróquias. No início, era difícil, a vergonha ainda me acompanhava. Mas a Virgem me dava coragem, e quanto mais eu falava, mais pessoas se aproximavam. Era como se a luz que me tocou estivesse agora tocando outros. O Vaticano iniciou uma investigação oficial. Fui interrogado diversas vezes e repeti meu relato com fidelidade. Não inventei nada, não aumentei nada, apenas contei o que vi. E com o tempo, a igreja reconheceu a autenticidade da aparição. Isso me deu forças, mas mais do que o reconhecimento oficial, o que me sustentava era a certeza interior, a certeza de que fui amado, perdoado e chamado, e que mesmo sendo um perseguidor, fui alcançado pela graça. A Virgem da Revelação não veio para me condenar, veio para me transformar, e essa transformação continua até hoje. Comecei a ensinar o rosário com fervor. Organizei encontros, catequeses, retiros, distribuí medalhas milagrosas, imagens, folhetos, e cada pessoa que se aproximava era acolhida com carinho. Não importava sua história, sua dor, sua dúvida, porque eu sabia, por experiência própria, que ninguém está longe demais para ser alcançado. O milagre não foi apenas a visão, foi a mudança de vida. E essa mudança continua acontecendo em quem escuta, em quem reza, em quem se abre. A Virgem da Revelação não veio apenas para mim, ela veio para todos, e eu sou apenas um mensageiro dessa luz. Hoje, quando olho para trás, vejo que minha vida foi dividida em duas partes, antes e depois da aparição. Antes, eu era um homem endurecido, cheio de convicções ideológicas, armado contra a fé. Depois, fui transformado por uma presença que não se explica, apenas se acolhe. A Virgem da Revelação não apenas apareceu para mim, ela me desarmou, me curou, me chamou. E eu, que antes escrevia contra ela, agora escrevo para testemunhar,
Porque quando a Mãe de Deus entra na história de alguém, nada permanece igual. Minha missão tornou-se clara: anunciar o poder do rosário, ensinar a verdade da fé católica e mostrar que a misericórdia de Deus alcança até os mais resistentes. Tornei-me catequista, pregador, servidor da igreja. Fundei grupos de oração, organizei encontros, escrevi sobre minha experiência e em cada rosto que escutava meu testemunho eu via um reflexo do que vivi. Pessoas que carregavam dúvidas, dores, revoltas e que, ao ouvir minha história, se abriam à graça, porque não era sobre mim, era sobre ela, a Virgem da Revelação, que continua aparecendo, silenciosa, mas poderosa. O bosque de Trefontaine tornou-se um lugar de peregrinação. Ali, onde tudo começou, milhares vão todos os anos para rezar, agradecer, pedir, e muitos saem transformados. A igreja reconheceu oficialmente a autenticidade da aparição, e isso trouxe ainda mais força à missão. Mas o que mais me comove é ver corações tocados, jovens que voltam à fé, casais que se reconciliam, doentes que encontram paz. Tudo isso por causa de um encontro, um instante, uma pergunta: por que me persegues? E uma resposta silenciosa, feita de lágrimas e entrega. Minha família também foi transformada. Meus filhos, que estavam comigo naquele dia, cresceram na fé. Minha esposa, que sempre rezou por mim, tornou-se minha companheira de missão. E eu, que um dia fui motivo de dor para ela, agora sou sinal de esperança. A Virgem Maria não apenas me converteu, ela restaurou minha casa. E isso, para mim, é o maior milagre, porque a fé não é apenas doutrina, é vida, é reconciliação, é amor que cura. E foi esse amor que me alcançou quando eu menos esperava, quando eu menos merecia. Hoje continuo contando minha história, em igrejas, em encontros, em livros, não para provar nada, mas para testemunhar, porque sei que há muitos Brunos por aí. Homens e mulheres que combatem a fé, que carregam feridas, que se acham longe demais. E quero dizer a eles: ninguém está fora do alcance da graça. Se Deus me alcançou, pode alcançar qualquer um. Basta abrir o coração, basta escutar, basta deixar que a luz entre. Porque quando Maria aparece, não há argumento que resista, há apenas amor. E esse amor é capaz de transformar o mundo, um coração de cada vez.